Olá galera, aqui é o canal Tudo Sobre um Cristão, como todos já sabem, é o padre, Fábio de Melo. Aí por cima tem o Milho Silas Malafaia. Eu não tenho nada a ver com Silas Malafaia, na verdade nem gosto muito dele. Mas não tenho nada contra o padre Fábio. Eu até já fiz aqui um vídeo agradecendo o que ele falou. Mas olha só galera, tem muitas coisas que a gente fala e a gente tem que ter um cuidado, ver se está na Bíblia mesmo. Vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. A partir do momento que você se dispõe a colocar essa cruz sobre o peito, a se aproximar desta mesa, seja homem o suficiente para se comprometer com o que aqui se pede. Ok, ele fala de pôr uma cruz, se aproximar de uma mesa. Primeiro que Jesus não mandou a gente carregar tipo de cruz alguma, certo? Vamos tirar esse símbolo, Jesus manda a gente carregar uma fé dentro da gente, o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele não carrega a cruz, até porque a cruz é um sinal de maldição. Quando Jesus foi posto na cruz, ali ele estava simbolizando a maldição sobre ele. Eu vou mostrar isso aqui a vocês no livro de Gálatas. Olha só galera, livro de Gálatas. Vamos para cá, a partir do capítulo 3. Vamos ler aqui o 13. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui uma imagem que dê para vocês lerem, para vocês não terem que procurar na Bíblia de vocês. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro ou numa cruz. Vamos lá para Deuteronômio 21, 22 e 23 também. Cheguei aqui no livro. Deuteronômio, capítulo 21. Vamos ler aqui o 22 e 23. Os cadáveres serão tirados do pátibulo, Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro ou na cruz, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ok? Isso aqui, Deus, ele foi amaldiçoado por nós, para que, pelo pecado, só assim Jesus Cristo poderia morrer. Ele tinha que se encher de pecado, dos nossos pecados, para que a morte pudesse o matar. Senão ele não morreria, porque ele era santo, ele não tinha pecado. Então ele se enche de pecado com os nossos pecados. É tanto que a Bíblia diz, levou sobre si os nossos pecados, nossas feridas, nossas doenças, nossas chagas. Ok? Então é para ficar bem claro que cruz significa maldição. A pessoa que carrega uma cruz, seja ela em qualquer canto, significa simbolismo de maldição e não de bênção. O que foi colocado na cruz é abençoado, é bênção, Porque ele levou sobre ele os nossos pecados, que é Jesus Cristo. Bom, mas voltando para o vídeo, as pessoas gostam, do que ele falou e tal. Pessoas que não estudam, às vezes. Às vezes quando a gente fala que o padre não pode casar, a gente restringe muito a resposta, ela é muito mais ampla. Nós temos 3 motivos pelos quais nós não nos casamos, que são palavras muito complicadas. Motivo escatológico, eclesiológico e cristológico. Ele vai continuar falando, vamos lá. O casamento com a igreja, a dimensão eclesiológica. Quando não me caso, eu estou assumindo uma dimensão escatológica, isto é, no futuro, na eternidade, não existe mais essa identificação do marido e mulher. Na eternidade somos todos iguais. Então, a vida sacerdotal é uma ousada tentativa de antecipar no tempo aquilo que já é eterno. O terceiro motivo, cristológico. Jesus não se casou, a comunidade cristã segue a partir do testemunho que afirma isso. E para mim, no meu caso, eu não me caso, ninguém me obrigou, eu sou padre livremente, porque para exercer a vida que eu exerço, para ter a liberdade que eu preciso ter, eu tenho consciência que a castidade é o melhor caminho que eu preciso seguir. No momento do vídeo aparece também o outro padre aí, Padre Ricardo. Tal, ele gosta, como se ele estivesse gostando tal, de todas as coisas, ele é padre também e tal. Aliás, eu gosto muito deles dois, só que às vezes eles falam coisas que contradiz com o que está escrito na Bíblia. Vou tentar jogar uma imagem aqui melhor do padre Fábio, que é o que está em questão. Bom,
Quanto ao padre casar, por mim, eu acho que se ele quiser casar, ele casa. Se ele não quiser, ele não casa. Se ele quiser curtir com outros, ele curta da maneira que ele quiser a vida dele. Isso aí realmente eu não tenho nada a ver. Agora, olha só. O terceiro motivo aí que ele vai falar no vídeo, tô deixando aqui o nome para que você procure e assista. Ele vai falar que o terceiro motivo é porque Jesus não se casou. Aí ele pegou pesado com Jesus Cristo e eu vou ter que falar aquilo que a Bíblia diz, não o que eu penso. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. O que está escrito é assim, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Certo? Deus está conversando aqui com Jesus Cristo antes de Maria existir, antes da humanidade existir. Deus está conversando com Jesus e fala assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, meu filho. Em integridade, né? Em amor, em respeito, em todas as coisas que as características de Deus, que é a imagem de Deus, não a imagem física. Ok? Vamos lá. Se Jesus e Deus, eles representam o nosso Pai, nosso Senhor, jamais Jesus Cristo ia casar com uma mulher, porque a mulher, no caso, é filha de Deus, é irmã de Jesus. Como eu sou irmão hoje de Jesus, né? E através de ter aceito ele, passei a ser também filho de Deus. Vamos ver lá o que tem lá em João 1:12. Olha só, Padre Fábio e as pessoas que gostam dele. No livro de João, segundo escreveu João, né? O Evangelho segundo João, claro, que o Evangelho é de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? No capítulo 1, no versículo 12, está escrito assim. Deixa eu botar um ângulo aqui que eu gosto que vocês leiam, tá? Para vocês não perder tempo e dizer, eu não estava com a Bíblia, eu não acredito. Olha só o que tem aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus Cristo. Toda pessoa que crê no nome de Jesus Cristo, que aceita Ele, que obedece a Ele, vem a ter o poder de ser também chamado filho de Deus, tanto uma mulher como um homem. Passa a ser filho de Deus, logo, irmão de Jesus. Jamais Jesus poderia casar com uma mulher, Padre Fábio. Essa sua resposta foi infeliz no momento. Outra coisa, Padre Fábio. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, olha o que Deus nos ensina. Ele está dizendo assim, Deus, tá? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é a maneira correta de um homem conviver, né? Quando ele obedece a Deus. Ele casa com uma mulher e aí tem uma família, tem filhos. Aí ele tem como orientar um bom casamento, como orientar os filhos, como dar exemplo, né? De um homem que realmente serve a Deus, né? Mas tudo bem, você disse que por sua carreira, para não atrapalhar nada, vamos ver se isso atrapalhou alguns dos discípulos de Jesus Cristo. A missão, Padre Fábio, que o senhor está esquecendo de Jesus Cristo, é obedecer a Deus e ser o nosso Salvador, não de vir casar com ninguém. A missão de Jesus era essa, mas de nós homens, né? É casar, ter uma família, viver bem, né, dar exemplo, dar prosperidade à humanidade, que é uma das coisas que Deus deixou isso, né? E olha só, a missão de Jesus, aqui no livro de João, no capítulo 3, diz que é o quê? A missão do Filho. Vamos ler o que é? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A missão de Jesus era vir salvar o mundo, salvar a humanidade que estava perdida. Não vir se casar com alguém. Mas sobre nós, homens e mulheres, ele deixou essa graça, né, de poder casar, de poder viver em família, de poder ser feliz, de poder ouvir um filho te chamando de pai,
né? De você poder chamar um filho, dizer, ô meu filho, vem aqui, de você ensinar a ele sobre Deus, sobre Jesus Cristo. E diz aqui no versículo 18, quem nele crer não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome de Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, né? Ou seja, só Jesus Cristo é o caminho e a salvação, né? Não tem jeito. Olha só, continuando aqui em João 3,36, olha que lindo, diz, olha, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso aqui significa para você que é católico, que por você não crer em Jesus Cristo e não aceitar ele como o único e suficiente Salvador, a ira de Deus está sobre você. Era isso, Padre Fábio, que você devia ensinar as pessoas. Mas a gente está falando sobre casamento e eu quero deixar essa conclusão aí. Você falou que se não casa, né? Não casa porque vai atrapalhar a obra, isso ou aquilo. Na verdade, o senhor não casa porque é uma determinação da Igreja Católica, que se o senhor casar tem que abandonar esse ministério, essa vida boa que o senhor tem. Mas vamos ver se os homens que serviram a Cristo, sobre a autoridade de Jesus Cristo, se eles tinham esse tipo de problema. Vamos ver aqui. Olha, Padre Fábio, eu acho que você já ouviu falar sobre um discípulo chamado Pedro. Livro de Lucas, capítulo 4, tá? Para você procurar aí, tirar a sua conclusão. Capítulo 4, versículo 38, eu deixei aqui em destaque, olha só. A cura da sogra de Pedro. Ora, se Pedro tinha uma sogra, logo ele era casado. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão, chamado Pedro. Ora, a sogra de Pedro achava-se enferma com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se Jesus para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, que a febre deixou, né? E logo se levantou, passando a servi-los. Glória ao nome de Jesus, e glória a Deus que Pedro, né? Pedro provavelmente já era casado quando ele teve esse encontro com Jesus, permaneceu casado, isso nunca atrapalhou Pedro, né? Mas vamos ver se tem mais alguém aí, se atrapalha viagens. Estou aqui no livro de Atos, passeando pelas Escrituras, capítulo 21, versículo 5. É bom que a pessoa que for olhar, antes de me questionar, leia o capítulo 21, do 1 ao 6. Mas eu quero ler aqui só o 5, para não ficar um vídeo muito extenso. Fala assim a palavra do Senhor. Passado aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua esposa e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos. Olha só, antes dele chegar, né? Antes deste homem chegar aí, que estava com Paulo e vários outros discípulos ali, a palavra é bem clara, diz que eles estavam acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos. Isso aí nunca impediu uma pessoa de servir a Jesus Cristo de verdade, e ela casar, ter filhos, viver, porque é uma só carne quando o homem casa. E Deus, ele se afirma naquilo que ele diz, que ele há de proteger a família, ele há de proteger aquele que serve a ele. Deus já vai deixar um casamento se acabar quando realmente um homem e uma mulher servem a ele. Ele vai dar consolo, ele vai dar apoio, ele vai dar uma firmeza nesse casamento, ele vai fazer com que esse amor supere todas as coisas. E se você ler o texto todo, a palavra vai dizer que eles começaram a viajar, né? Passaram por Rhodes, que é uma cidade, Pátara, passaram por várias cidades, Fenícia. Daí vocês vão acompanhando e veem melhor na Bíblia de vocês, tá certo? Vou deixar o livro, Atos. Olha só, Atos capítulo 21, do 1 até o 6, vocês estudem. Agora, padre, esse argumento que o senhor não casa porque Jesus não casou, aí foi o fim, viu? Eu gosto muito do senhor, respeito muito, admiro como homem, né?
E você está perdendo grande coisa. Você é um homem de boa aparência, né? Quando pensar nisso, forma uma boa família e continue servindo a Jesus Cristo, que Ele vai te abençoar muito mais, irmão. Que Deus te abençoe grandemente, tá? Mas essa de falar que Jesus Cristo não casou, eu tive que defender o meu Senhor Jesus Cristo. A missão do meu Senhor Jesus Cristo era ser Senhor, tanto de homens como mulheres, dar a vida para que todos nós tivéssemos vidas nele, né? E uma missão que seu Pai mandou aqui para que ele morresse pelos nossos pecados, como eu já esclareci. E sobre a cruz, amado, para de usar essas coisas, para de ensinar o povo a usar isso. Eu já mostrei lá no livro de Gálatas, né? Que é maldição, então para com isso. Toda forma de imagens, toda forma simbólica, até aquela imagem do bonequinho que os cristãos, os crentes, dizem que é Jesus Cristo na cruz, aquilo ali é passado, irmão. Deixa eu te mostrar uma coisa, onde Deus está e onde Jesus Cristo está dentro da Bíblia. Estou aqui no livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 19, diz assim: a ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Assentou-se à direita de Deus. Jesus Cristo não está pendurado em cruz. Jesus Cristo não é mais um menino Jesus, como vocês falam. Ele já cresceu, já foi homem, já morreu, já se assentou à direita de Deus, já vive glorificado, meu irmão. Jesus não vive mais pendurado em canto nenhum, não. Olha, Padre Fábio, mais um aqui para o senhor. Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, não mais negócio de cruz, de madeira, de imagem. Aí diz assim: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Glória a Deus por isso, meu irmão. Esta mensagem é muito linda. Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Padre Fábio, Jesus não está mais pendurado numa cruz. Vocês carregam essas imagens de um Cristo de barro. Esse Cristo aí não salva, esse Cristo ele não pode ressuscitar, ele precisa de uma flanela para que limpem ele. Vocês têm que carregar ele, senão ele não anda, porque é imagem. Antes de eu fechar aqui tudo, eu falei que não ia fechar, mas quando eu pego uma oportunidade dessa, eu tenho que evangelizar alguém, para alguém não se perder. Eu acredito que na sua Bíblia, Padre Fábio, a que você tem aí em mãos, né? No Salmo 115, tem uma coisa muito linda também. Deixa eu ver se eu fecho aqui para que os senhores acompanhem. Do 4 ao 9. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhante a ele os que os fazem e quanto neles confiam. Se vocês católicos, assim como minha mãe e meu pai, confiam em imagens, Deus está dizendo: tornem-se iguais a eles, sem valor. Aí diz: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. A palavra que é bem clara diz que a pessoa que faz imagem, que adora imagem, torna-se sem valor para Deus e para Jesus Cristo. É isso aí que as pessoas devem saber. E o canal Cristão fica por aqui. Mais uma vez agradeço a Deus a rica oportunidade que Ele está me dando de enxergar essas coisas, de procurar na Bíblia e esclarecer algumas pessoas aí. Que Deus abençoe a todos que estejam vendo este vídeo. E se alguém for fã do Padre Fábio, por favor, primeiro olhe as Escrituras e depois você me critica.